Olá, queridos jovens, sejam bem-vindos a mais essa aula de Química. Espero que todos estejam bem. Uma frase que me chamou a atenção: nunca deixe de aprender, porque a vida nunca deixa de ensinar. Muitas vezes, eu já vi uma frase que diz assim: as pessoas muitas vezes se negam em aprender nas escolas, com seus professores, mas aprendem na escola da vida. Só que muitas vezes, na escola da vida, ela ensina de uma forma meio rude, em que muitas vezes a pessoa sofre muito para aprender. Então pense nisso. Então vou começar corrigindo a atividade da aula anterior. Que diz o seguinte: determine os nomes dos elementos da família 2A. Então, eu vou responder aqui nesse espaço. Bom, meninos, a família 2A é chamada também família dos metais alcalinos terrosos, que é essa segunda coluna aqui, ó. Essa é a família 2A. Então, como que é o nome deles? Então, quais são? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, quando eu fazia cursinho para ingressar na faculdade, eu fiz cursinho 1 ano lá em Anápolis, no Colégio Einstein. Os professores eram cheios de macete e naquela época a gente não podia usar tabela periódica para fazer a prova de vestibular. Na época não havia nem Enem. Então a gente tinha que memorizar os nomes dos elementos, principalmente os da família A, e saber relacionar com o símbolo deles. Então essa aqui, da família 2A, a gente aprendia assim, Bela, Magnólia, casou com Senhor, aqui estrôncio, pegava aqui, Senhor, barônio, do rádio. Então, são os elementos da família 2A. Determine os símbolos dos elementos da família 7A. Olha, agora quer os símbolos. Família 7A é essa aqui, também família 16, porque vocês sabem que são 18 famílias. Então, na sequência, 1, 2, 3, tá? Então, essa aqui é 16. Então, como ele quer o símbolo dos elementos da família 7A, é a 17, que é a família dos halogênios. Então, eles querem apenas o símbolo. Então, é isso aqui, Fui, claro, Brasil, inicia, ataque. Então, assim que a gente aprendia. Não quero que vocês memorizem isso, não faz sentido. Por quê? Porque 100% dos vestibulares e Enem, eles trazem a tabela periódica. No 3, determine os nomes dos elementos do terceiro período. Olha, se é terceiro período, é a terceira linha. Então, quer os nomes de todos os elementos do terceiro período.
Então, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro, chama a atenção de vocês para esse exercício 2, porque quando a gente vai trabalhar com símbolos de elementos químicos, tem a lei da química, né, que determina que quando esse símbolo é formado por apenas uma letra, essa letra tem que ser maiúscula de forma. Se ele for formado por duas letras, obrigatoriamente a primeira tem que ser maiúscula de forma e a segunda tem que ser minúscula cursiva, como aqui, ó, BR. Então esse R não pode ser maiúsculo, esse T não pode ser maiúsculo, tá bom? Questão 4. Como são chamados os elementos em maior quantidade na tabela periódica e os da última família? Olha, então, os elementos com maior quantidade na tabela periódica são todos esses verdes. Como eles são chamados? Metais. E como são chamados os elementos da última família? A última família é essa aqui, né? Como que ela chama? Esses azuis aqui, chamado de tudo bem? Olha, então tabela periódica, fechou. Vamos agora começar um capítulo novo, que é a respeito de ligações químicas. Então, quando dois átomos se combinam, ou seja, que reagem entre si, dizemos que entre eles se estabeleceu uma ligação química. Como a parte mais externa dos átomos é a sua eletrosfera, e para ocorrer uma ligação química, é necessário que eles se aproximem é fácil perceber que os elétrons mais externos do átomo são os responsáveis pela ocorrência das ligações químicas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o sódio, em que o número atômico dele é 11, então nós fazemos a distribuição eletrônica. Olha, a última camada dele é essa, 3s1. Então, esse elétron aqui é que vai reagir com os elétrons de outro átomo para que haja uma ligação química formando uma molécula. Por exemplo, se ele reage com o cloro, vai formar o NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que todos conhecem, tá bom? Então é isso que explica o texto aí.
Então, meninos, olha só. Para que ocorra uma ligação química, os átomos podem perder ou ganhar ou compartilhar elétrons. A ocorrência de uma dessas possibilidades depende das características dos átomos envolvidos. Então, de antemão, eu já afirmo que os metais, que são esses verdes, eles sempre perdem os elétrons que tem na última camada, na última linha, na camada de valência que dizemos. Os não metais, ou semimetais, que é a mesma coisa, que são esses laranjas, eles sempre, ou eles vão receber elétrons, ou eles vão compartilhar elétrons, né? Vão emprestar elétrons. Então, o que ocorre? Para que um elemento tipo o magnésio, vou fazer a distribuição eletrônica dele aqui, ó. Dois, 4, 10, 12. Para que o magnésio se estabilize, é necessário que ele perca esses dois elétrons que tem na última camada, na última linha. Para que isso ocorra, né, é necessário que haja uma ligação com outro elemento. E quando ele perde esses dois elétrons, a última camada dele passa a ser essa, ó, 2 e 6, 8. Então, todos esses elementos químicos aqui tendem a fazer ligação química com outros elementos químicos para se estabilizar. Os gases nobres, que são esses, são os únicos que são estáveis. Os gases nobres, eles não participam de ligações químicas, porque eles já são estáveis. Todos eles têm 8 elétrons na camada de valência. Se você pegar a tabela periódica, o número atômico de cada um deles e fazer a distribuição eletrônica, você vai ver que todos têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção, menos o hélio, que só tem 2 elétrons. Então, o hélio, o número atômico dele é 2. Quando você faz a distribuição eletrônica, essa camada dele fica completa. E o único elemento químico que estabiliza
fazendo ligação química com hélio, é o hidrogênio, que tem um só elétron, que é o primeiro elemento químico. Então, teoria do octeto. Um grande número de átomos adquire estabilidade eletrônica quando apresenta 8 elétrons na sua camada de valência, na sua camada mais externa. Então, o que eu digo é o seguinte: todos esses elementos aqui, eles são instáveis e procura incessantemente se estabilizar, né? E os gases nobres, que são esses, eles estão de boa. Sombra e água fresca para eles. Eles estão numa rede entre duas árvores, à beira de um lindo rio, de águas cristalinas, bem próximo de uma linda cachoeira, né, que ouve o barulho de longe, cheio de pássaros, né, cheio de animais passeando por ali, né, animais que não traz perigo para esse homem. E ao lado dessa rede, ele tem ali, né, um peixe assado, uma Coca-Cola gelada, certo? Então eles estão assim, sombra e água fresca, de boa, na paz, tranquilos, sem se preocupar com nada. Agora esses caras aqui, meu amigo, eles estão loucos para estabilizar, e aí eles ficam loucos para fazer ligações químicas. Então, é o seguinte: todos os átomos, todos os elementos químicos da família 1A têm um elétron na camada de valência, e ele sempre vai doar esse elétron para estabilizar. Todos da família 2A têm 2 elétrons na camada de valência, e para ele estabilizar, como eu mostrei aqui do magnésio, ele tem que doar esse elétron. Todos da 3A têm 3 elétrons na camada de valência. Então ele, para estabilizar, ele tem que doar esses 3 elétrons. Agora, os elementos não metais, que são esses, todos eles, né? Então esses metais que são os verdes, todos têm no máximo 4 elétrons na camada de valência. Agora, os não metais, com exceção do boro, que tem 3 elétrons, todos os demais têm 4 ou mais elétrons na camada de valência. E para ele estabilizar, é necessário que ele não doe esses elétrons que tem na última camada, e sim que eles recebam a quantia suficiente para completar 8, para formar o octeto. Então, se ele é da 4A, ele tem que ganhar 4 elétrons, porque 4 mais 4 é que dá 8. Se ele é um elemento da família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, para ele estabilizar, ele tem que ganhar 3 elétrons. Então, 5 com 3 que forma 8. Se ele é da 6A, a família dos calcogênios, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para ele estabilizar, ele precisa ganhar 2 elétrons. Se ele é da 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência, e para ele estabilizar, ele precisa receber 1 elétron. Espero, né, que tenha ficado claro, mas se tiver dúvida, é só estar compartilhando, né, que a gente, à medida do possível, vai estar esclarecendo essas dúvidas. Então, para fechar, a famosa mensagem. Contam que Deus um dia marcou um encontro com um homem muito religioso no alto de uma montanha sagrada. O homem se preparou para o encontro com muito recolhimento, oração, jejum, e no dia determinado subiu a montanha cheio de fervor. O caminho era íngreme, a subida estava levando muito tempo, e o homem começou a ter medo de perder a hora marcada. Rogou a Deus que lhe desse forças para não chegar atrasado. Aí viu um homem caído na beira do penhasco, machucado, e pensou: estou atrasado, depois eu volto para socorrê-lo. Ao chegar no topo da montanha, esperou, e Deus nada de aparecer. Que pena, pensou ele desolado. Por que não subi mais depressa? Desceu desanimado. Ao passar pelo penhasco, não viu mais o homem caído.
mas havia um bilhete junto à rocha que dizia: quem sabe outro dia, quando estiver menos apressado, você consiga me reconhecer. Então, uma mensagem pequena, simples, mas que diz muito, né? E para quem tem o hábito de ler a Bíblia, sabe, né? Tem uma passagem baseada nessa história, né? O sacerdote passa pelo caminho, vê um homem machucado, não dá moral, né? Então, outras pessoas passam, não ajudam ele. Então, o fariseu é que acaba, né, ajudando esse homem. Então, é claro que na Bíblia mesmo mostra que Jesus, né, que Deus está sempre presente nas pessoas simples, humildes, né, as pessoas que muitas vezes são maltratadas, né, que são humilhadas. Então, quando nós desprezamos uma dessas pessoas, nós estamos desprezando o próprio Jesus, o próprio Deus. Então é muito importante, queridos alunos, com a minha experiência de vida, eu posso dizer isso, você aprender a se colocar no lugar do outro, da outra. Se fosse comigo, como seria? Por exemplo, quando alguém bate em sua porta pedindo algo, de comer, por exemplo, de vestir, você deve pensar, poderia ser eu estar no lugar dessa pessoa pedindo. E graças a Deus eu estou aqui na minha casa confortavelmente, tem alimento de sobra, e muitas vezes a pessoa não ajuda aquele necessitado. E quando você não ajuda aquela pessoa, você está deixando de ajudar a Deus, né? Está deixando, né, uma forma de você estar devolvendo o seu dízimo, quando você ajuda uma pessoa necessitada. Então pense nisso. Ninguém sabe prever o futuro. Pode ser, né, que no futuro, quem sabe, pode ser um de nós ou uma pessoa da nossa família. Então pense nisso e aprenda sempre a agradecer todos os dias por todas as maravilhas que esse Deus maravilhoso nos dá. Meninos, tudo de bom. Fica com Deus.